Olá pessoal, essa é mais uma videoaula sobre cálculo vetorial, mecânica estática, tá ok? Então vamos lá então. A gente tem aqui nossa situação problema aqui, onde a gente tem um caixote, a gente vai ter 3 cabos de aço, 3 cordas, não importa, e a gente conhece duas das forças, certo? Que é o nosso F2 que vale 400 newtons e o nosso F3 que vale 600 newtons. Aí o problema ele nos diz o seguinte, que a nossa força resultante ela tem que ser isso aqui, ó. Ela tem que ser no eixo Y, na parte positiva dele, e essa nossa força resultante, ela tem que valer 800 newtons, tá bom? Mas para que isso? Aí, porque os valores, as componentes e o ângulo de F1 vai ter que anular as forças para a gente só ter 800 no eixo Y, tá bom? Então vamos lá trabalhar. Então, toda vez que você tiver esse tipo de problema, primeiro passo que você faz, decompõe as forças que você conhece. Você fazendo desse jeito vai ficar muito mais fácil. Eu vou pegar aqui, ó, a nossa força aqui, ó, F2. Vamos decompor ela primeiro. Eu fiz ela de vermelho aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer ela de vermelho. Vamos fazer ela de vermelho aqui também. Aqui, ó. Nosso F2 está aqui, ó. Tá bom? F2 vale 400. 400 newton. Tá bom? E aqui eu sei que eu tenho 30 graus. Então, aqui vai me gerar um vetor. Se eu puxar uma linha tracejada aqui, ó, ele vai me gerar um vetor aqui, vai? Beleza? Quanto que vai valer esse vetor? Esse vetor aqui, ele vai ser o nosso... Opa, aqui é 2, tá? Desculpa, F2. F1 é o que a gente quer saber. Então, vamos lá, então. O nosso F2 de x, porque está no eixo x, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual a 400 vezes quem? A gente não está com o ângulo, então é cosseno. Cosseno de 30 graus. Então, a gente vai ter que nosso F2 de x, nosso F2 de x vai ser aproximadamente 346 newtons. Tá bom? Então esse pedaço aqui vale quanto? 346 newtons. Agora, mas só que ele também me gerou uma componente aqui, ó. Vou fazer do ladinho aqui, ó. Quanto que vale essa componente aqui, ó? Ele me gerou um vetor aqui também, não gerou? Então, sentido dele para cima. Como é que eu descubro isso aqui? Isso aqui vai ser o nosso F2Y, porque está no eixo Y. Então, vamos, a gente vai ter F2 de Y é igual a quem? 400, que é a nossa força total, vezes quem? Eu estou sem o ângulo, não é? Então é seno. Seno de 30 graus. Então eu tenho F2 de Y vai ser igual a quê? Eu vou ter 400 vezes seno de 30, vai me sobrar 200 newtons. 200 newtons. Então eu sei que esse pedaço meu aqui vale 200 newtons. Beleza, ó, eu tenho que ter 800 no total. 200 eu já tenho. Então, beleza. Eu sei que está faltando 600 para eu poder preencher esse espaço aqui, ó, porque 800 é o que eu quero ter, é o que eu desejo. Eu já tenho 200. Agora vamos decompor a forcinha verde aqui, ó, que é o nosso F3. Esse cara aqui, ó, nosso F3 que a gente vai decompor agora. Ele vai estar localizado aqui, ó. Desta maneira, muito simples. Se a gente decompor ele, ele vale 600. Se a gente decompor ele aqui, a gente vai ter um vetor aqui. Se a gente decompor ele aqui também, ó, ele vai nos dar um outro vetor. Estou fazendo do lado, poderia fazer em cima ali, mas para não confundir, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então vamos lá então. Esse é nosso F3, certo? Tá aqui, ó, F3. Como é que vai ficar o nosso F3 então? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Primeiro a gente precisa descobrir esse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo aqui? Tá vendo que aqui ele deu um triângulo pra gente? Mas quando isso aqui é muito natural, aqui, ó. É muito comum acontecer isso aqui em exercício de mecânica. Você pode trabalhar com aqueles números, ou então você pode fazer isso aqui, ó. Também facilita bastante. Vamos lá, nosso triângulo é vermelhinho, então vamos trabalhar com vermelho. A gente tem isso aqui, ó.
gente vai ter 4, 5 e 3. A gente quer saber esse ângulo aqui. Muito simples. Eu conheço esse cateto e conheço esse. Então eu vou fazer meu θ. Vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Ou não. Calma aí. Ah, é que eu já chamei o outro ângulo de θ. Então não posso chamar ele de θ. Vou chamar de φ. Tá bom? Esse é meu ângulo φ, então. Ele vai ser igual ao quê? Como eu conheço os dois catetos, eu vou fazer pela tangente. Tangente menos 1 de quem? Do cateto oposto, que é 3, dividido por 4. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar 36,8 graus. Então agora, olha só o que eu faço, 36,8. Então, em vez de eu trabalhar com esse triângulo aqui, só para facilitar, o que eu faço? Eu apago esse triângulo aqui e vou marcar o que aqui, ó? O ângulo que eu achei, pô, eu não achei. 36,8 graus. Aí, ó. Agora, só decompor a força aqui, ó. Eu sei que eu tenho 36,8 graus. Beleza? A gente decompõe, faz aquele mesmo passo que a gente fez aquela hora. A gente vai ter as componentes que a gente quer. Depois a gente vai ver o que vai estar faltando para a gente ter os 800 newtons. E vai estar pronta a nossa conta. Tá bom? Então vamos lá, então. Vamos calcular primeiro nosso Fx aqui. Então a gente vai ter o quê? O nosso F3 de x, ele vai ser igual a quê? A 600 newton, que é a força resultante daquele vetor, vezes quem? Eu não estou com um ângulo, então vai ser cosseno de 36,8 graus. Então meu F3 de x, ele vai me dar o quê? 480 newtons. Beleza? Então a gente já achou esse valor aqui, ó, vale 480 newtons. Tá joia? Agora falta achar a componente y. Vamos lá então para ela. Nossa componente y, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o nosso F3 de y, ele vai ser igual ao quê? A 600 vezes. Agora aqui, ó, na componente y eu estou sem um ângulo, então eu uso seno. Seno de 36,8 graus. Então a gente vai ter que F3 de y, ele vai me dar o quê? 360 newtons. Beleza? Então vamos lá então. Aqui, ó, só voltando aqui. Eu sei que esse meu pedacinho aqui, ó, esse meu vetor aqui, ó, vale 360 newtons. Agora, o que a gente pode fazer agora? Vamos colocar os vetores que a gente achou, tudo aqui, ó, nesse outro plano cartesiano aqui. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, olha só, eu só vou colocar as forças que eu achei resultante agora. Desse lado aqui, ó, eu tenho uma força de 480. Aqui eu tenho uma de 346. Quanto que eu tenho então? Se eu tirar uma da outra, eu vou achar que eu tenho um vetor aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, de quanto? De 136 newton. E agora? Eu tenho aqui, ó, para cima agora, 360 e também tenho para cima 200. Então o que eu faço então? Eu vou somar um com o outro. Claro. Eu vou ter um vetor de quanto aqui agora? Eu vou ter um vetor aqui de 560 newtons. Beleza? Só que olha só, o que o enunciado me falou? Que eu queria uma força resultante de 800 somente no eixo Y. Não é isso? O que eu preciso fazer então? Olha só. O nosso F1, que é essa força aqui que a gente quer conhecer, ó, estou circulando ela aqui agora, certo? O que vai ter que acontecer com ela? Eu já sei que ela vai ter que ter aqui, ó, uma componente aqui, ó, desse lado aqui, ó, com o mesmo valor de 136 newtons aqui. Para quê? Uma anula a outra, então eu vou ter zero, porque eu não posso ter valor na componente x, só posso ter na componente y. Só que na componente y eu tenho 360, não é isso? Eu preciso ter mais quanto? Aqui, ó, eu preciso ter mais um complemento aqui, não preciso?
Qual que é o valor desse complemento que eu preciso para dar 800, que é a minha força resultante que ele pediu aqui no começo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse 800? Ele não falou que tem que ser 800, então eu preciso ter mais quanto aqui? Eu preciso ter mais aqui, ó, 240 para completar os 800, porque eu vou somar 240 com 560, eu vou ter o 800 que eu quero. Então, legal, ó, já achei as componentes que eu quero, então. Então, quer dizer que as componentes que eu quero, agora aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, F1, certo? Eu sei que eu tenho que ter uma para cá, eu sei que eu tenho que ter 136 newton, e no eixo Y meu aqui, ó, eu sei que eu tenho que ter 240 newtons. Eu fazendo isso aqui, agora o que eu faço? Lei do paralelogramo aqui, ó, aplico aqui, eu puxo aqui, ó. Aqui está a minha força resultante. Beleza? Então vamos lá então. Como é que eu calculo o meu F1, né? Então vai ser, meu F1 vai ser igual ao quê? Teorema de Pitágoras. 240 ao quadrado mais 136 ao quadrado. Isso vai me dar que meu F1 ele é igual a 276 newtons. Beleza? E agora só está faltando um último detalhe aqui, ó. Ele não quer saber o valor desse teto aqui, ó. Ele quer saber esse cara, né? Como é que a gente calcula esse teto? Muito simples. É só a gente considerar isso aqui, ó. Isso aqui como sendo um triângulo fechado aqui, ó. A gente não tem aqui o cateto oposto? A gente conhece. Esse aqui, ó, esse cara aqui agora, no nosso cateto adjacente. Então a gente vai fazer θ de tangente menos 1 de quem? Do nosso cateto oposto. O cateto oposto é 136. Dividido por quem? Cateto adjacente. 240. Então a gente vai ter que o nosso θ ele vai ser o quê? Aproximadamente 30 graus. Tá ok? Para atender as nossas condições, então. O nosso F1 tem que valer 236 e o ângulo θ tem que valer 30 graus. Para quê? Para a gente entender essa condição aqui, ó. A nossa força resultante total, ela vale isso aqui, ó, 800 newton. É uma coisa de você olhar para todas essas forças aqui e imaginar que existe somente uma força de 800 newton para cima. Tá ok, galera? Muito obrigado, até a próxima aula.